Já. Olá, gente, muito bom dia. Mais uma vez eu estou cumprimentando vocês. Agora que a gente já ajustou o nosso som, já convidamos o pessoal que estava um pouquinho atrasado para chegar para a aula. Quem tem que chegar, chegou. Quem não chegou, vai chegando daqui a pouco. Hoje, nós vamos falar sobre o empreendedor como atendente de farmácia. Mas como assim? Então, aperta o cinto aí que já vai começar a nossa aula. Ó, eu vou iniciar com o compartilhamento de tela com vocês. Vocês vão dizer para mim o quê? Se vocês estão vendo mesmo que eu. Isabela, está conseguindo ver a tela que a professora está compartilhando? Sim. Sim? Está conseguindo ver aí, Pietra? Estou. Ok. Então, a professora vai iniciar a nossa manhã, a nossa aula com essa seguinte mensagem, ó. Se as coisas não saíram como eu planejei, eu posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E eu estou aqui. Eu sou o escultor que pode dar forma. Tudo depende de mim. Então, assim, quando você acorda logo pela manhã, ou cada um tem a sua realidade sobre o seu horário de acordar, o dia está na nossa frente. Você é que vai escolher se esse dia ele pode ser uma bênção na sua vida, você pode recebê-lo como um presente de Deus, como você pode acabar com o seu dia e daqueles que estão à sua volta. Mas eu sugiro, como pessoas empreendedoras, que eu creio que vocês já são e vão se aperfeiçoar cada vez mais, nós temos que fazer o quê? Nós temos que dar estrutura ao nosso dia. Ele pode estar ruim, mas vamos sempre em meio a tudo ruim, vamos olhar sempre pelo lado bom. Vamos empreender sobre a nossa vida. Porque diferente do que as pessoas pensam, um empreendedor não é somente aquele que é dono de um negócio. A nossa vida, ela é o negócio que nós temos que administrar. Vamos pensar assim. Nosso empreender é nós que vamos dar o caminho a seguir, ok? Antes de nós falarmos sobre esse assunto, como que o atendente de farmácia pode ser um empreendedor, eu vou fazer uma breve revisão e quero a ajuda de vocês. Vamos lá. Ô, Isabela, a aula que a professora deu sobre ética e moral, o que era ética na farmácia, ficou bem clara? Você consegue agora distinguir o que é ética e o que é moral? Sim, eu creio que sim, né? Ficou bem entendido, Pietra? Vamos aí fazer uma revisão assim bem legal, então, só para a gente relembrar isso? Então, ética é algo correlacionado a um meio social de se agir. A moral é um meio pessoal. Só que é o seguinte, cada um vem de um tipo de criação, cada um vem de uma cultura diferente, cultura brasileira, cultura italiana, cultura, enfim, pode ser de várias origens, entendeu? Então, não é que alguém está certo e alguém está errado. Existe a ética, que implica na forma que a sociedade vê que é algo errado. Quer ver um exemplo? Como se vocês viessem para a sala de aula e fossem estar colocando o pé no banco da cadeira da sala de aula. Isso, socialmente, não dá. Não é porque lá na sua casa você põe o pé em cima do que você quer, que é a sua casa. No meio social, não se põe o pé em cima do banco. Entenderam? Todo lugar que você chegar para trabalhar, independente se farmácia ou não, existe normas e regras sociais. Isso é imposto de acordo com o local. Lá na sua casa é guiado pela sua consciência. A sua mãe te moldou, foi moldando o seu caráter na medida que você foi crescendo. Ela foi te ensinando sobre o que é certo e o que é errado. Mas às vezes nem sempre o que é certo ou errado para mim é o certo ou errado para você. No coletivo, ou seja, quando você estiver lá dentro da farmácia, isso é um consenso. Por exemplo, se for uma farmácia particular, o chefe fala: ninguém aqui pode chegar mostrando comissão de frente. Lá na outra farmácia, ele manda fazer um uniforme, na outra farmácia, um uniforme super justo. Mas isso daí é um meio coletivo. É o dono e vai você se você quer se adequar àquele local ou não. Porque lá na sua casa, no individual, você aprendeu que você não precisa expor o seu corpo para você realizar uma boa venda. Espero que essa aula tenha ficado, e a respeito também sobre a ética, sobre o sigilo, do não comentar o que acontece na farmácia na sua casa, nem no meio de transporte, entre a sua casa, o seu trabalho, lá dentro do ônibus,
sobre alguém que foi lá comprar medicamento para disfunção erétil, se alguém foi lá comprar medicamento para AIDS ou para que seja, não é da sua conta. Então, não se comenta. O que acontece no trabalho, fica no trabalho. Ok? Ficou bem claro, Milena? Deu para entender bem a diferença? Sim. Não é que existe uma pessoa que você é certa e outra pessoa errada. É que, às vezes, você foi criado de uma forma diferente. Ficou bem claro? Sim. Joia! Então, agora que a professora fez essa breve revisão aí da diferença da ética, como que nós colocamos em prática a ética dentro do ambiente farmacêutico, hoje, a previsão, nós vamos falar sobre o quê? Seja um empreendedor de sucesso. Como, professora? Como que eu vou ser empreendedora se eu não tenho dinheiro? Como que eu vou ser empreendedora se eu estou trabalhando lá dentro da farmácia? Como é que se faz isso? William James, ele disse o seguinte, ó, a maior descoberta de minha geração é que o ser humano pode mudar a vida mudando suas atitudes. Então, para quem está anotando aí, a primeira palavra hoje chave, quando se falar em empreendedor, a palavra-chave é atitude. Guardem bem essa palavra, porque daqui a pouco a professora vai voltar a falar sobre ela, tá? Então, você só vai mudar a sua vida se você mudar as suas atitudes. Se você quiser, não tem como você ter um resultado diferente se todos os dias pela manhã você faz a mesma coisa. Vou dar um exemplo seguinte. Vou começar com a seguinte pergunta. O que torna alguém empreendedor? E quais as suas características? Vou dar um exemplo de alguém que quer perder peso. A pessoa vai e fala assim, eu quero perder peso, professora. Só que todo dia você acorda, você vai lá, come os mesmos alimentos, chega na hora do almoço, você come de uma forma o qual você sabe que não é legal. Ah, mas eu como legumes, frutas e verduras. Tá, tudo bem, mas que tanto que você come? Porque não é somente aquilo que você come, não é só a qualidade, é a quantidade também. Mas isso fica para um outro assunto, por quê? O que a professora quer dizer com isso? Quer perder peso? Passa por uma avaliação nutricional. Mas é só a comida? Não, não se perde peso só com comida. São pequenas atitudes. Ninguém muda do dia para a noite. Começa com mudanças gradativas. Quer ver um exemplo? Vamos supor, a Milena falar para mim assim, professora, eu não gosto de comer fruta. Poxa, Milena, mas tem aquela que você simpatiza pelo menos um pouquinho. Começa por ela, começa a inserir ela mais vezes na sua alimentação. Por quê? Se ela não gosta muito de fruta e ela vai querer comer fruta de uma hora para outra, todas as frutas possíveis, primeiro, ela não vai conseguir. Porque tudo que você muda na sua vida não é de uma vez. Ok? Então, vamos lá. O que torna alguém empreendedor? Primeiro, você tem que entender o que é ser um empreendedor. É uma pessoa que usa seus conhecimentos e talentos para atender às necessidades da pessoa. Opa, então, empreendedor é igual a atitude, é igual a alguém que atende às necessidades das pessoas. Em algum momento, a professora comentou com você e falou assim, empreendedor é aquele que tem a conta bancária cheia e que quer sair comprando imóveis por aí ou que quer investir em novos negócios? Não. Eu disse que o empreendedor é alguém que tem atitudes e que vai atender a necessidade de alguém, a necessidade das pessoas. Opa, continuando então. Dentro de um ambiente farmacêutico, como que o atendente pode agir de uma forma empreendedora? Primeiro, ser empreendedor é um ato de atitude, ou seja, você tem que entender o propósito do local do seu ambiente de trabalho, você tem que entender um pouco sobre resolução de problemas e fazer a coisa acontecer. Ou seja, conhecimento no ramo farmacêutico. O que é isso, professora? Como é que você vai vender medicamento se você nem sequer sabe o nome de algum laboratório? Como que é? Eu pergunto para vocês e peço que vocês anotem para que vocês possam ler isso. Não é tarefa para casa, não é atividade que a professora está cobrando. Isso é para o seu crescimento, para que quando você seja contratado no seu ambiente de trabalho, você não se sinta perdido. Então, você quer empreender, você quer gerir a sua vida dentro do seu ambiente de trabalho, leia um pouco sobre o ramo farmacêutico. Como que é o ramo farmacêutico? Como é que é? O representante vai lá e oferece para nós, ele dá um treinamento para a gente vender aquele medicamento. Começa a partir de agora, não espera você receber seu certificado para você começar a fazer isso.
Começa a fazer isso a partir de agora. Por quê? Porque eu quero, de uma certa forma, preparar você para uma entrevista de emprego. Eu vou fazer aqui uma pergunta. Eu vou ativar o empreendedorismo da Isabela agora. Quer ver? Isabela, se a professora perguntar assim para você, olha, eu tenho aqui 3 alunas, eu tenho aqui a Pietra, a Milena, eu tenho aqui a Ana, e eu tenho esses 3 profissionais, 4 com você. Por que eu deveria contratar você e não elas? Vixe, eu não sei te falar, Sora. Opa! No caso, eu teria que vender o meu peixe, né? Então, lembra da aula de marketing? Sim. Uma pessoa empreendedora não vai esperar chegar à entrevista de emprego, porque vamos supor que hoje, de verdade, eu tivesse uma vaga para você, eu já não te contrataria. Entendeu? Por quê? Você tem que passar segurança. Uma pessoa que empreende, ela passa segurança para aquele que está contratando, entendeu? Se você não passa segurança de como será o seu serviço, eu não quero te atender. Aliás, eu não vou te contratar. E às vezes você é excelente. Você conhece, você sabe, você é simpática, você tem um bom atendimento. Hoje, você vai pegar uma folha de papel e vai escrever. Eu estou falando a Isabela, viu, Pietra? Mas é você, a Milena, e qualquer um que estiver assistindo essa aula, você vai tomar essa atitude. Coloque lá, pegue pelo menos poucas linhas, pegue 10 linhas de um caderno e escreva um pouco sobre você. A hora que eu perguntar um pouco, fala, Isabela, me fale um pouco sobre você. Você tem que se descobrir como empreendedor, você tem que se descobrir como pessoa. Você tem que falar de você como se seja algo, como se fosse algo espontâneo, entendeu? Como se você falasse assim para mim, você falasse para mim, professora Evelyn, então me fale um pouco sobre você. Eu vou dizer, eu sou a professora Evelyn, eu estou há 20 anos na área da saúde e nesses 20 anos, a cada dia, eu ensino aprendendo e aprendo ensinando. A minha característica forte é a comunicação. Eu gosto, não, eu amo o que eu faço, por isso eu vou sempre desempenhar da melhor maneira possível. Eu me comprometo com você, Isabela, e sempre te oferecer o melhor naquilo que você me contratou, que é estar te ensinando, só que não te dando resposta pronta. Eu te ensino a pescar, eu não te dou o peixe pronto. Entendeu? Eu já tenho isso. É como se fosse assim, eu tenho que ser espontânea ao passar isso para você, eu tenho que passar segurança. Eu consegui passar essa segurança? Bom, eu tenho certeza que sim, senão se em algum momento, se eu não tivesse passado, você já teria parado o seu curso. Entendeu? Então, a Isabela vai escrever um pouco sobre ela, e daqui a pouco eu vou pedir uma outra coisa para vocês fazerem, depois vocês vão me falar se é mais de verdade, na próxima aula, se vocês fizeram, tá bom? Então, me fale um pouco sobre você, e leia um pouco sobre o conhecimento no ramo farmacêutico, ok? Pessoa empreendedora, ela tem a capacidade de inovar. Não é porque você não é o dono da farmácia, você não é o gerente, você não é o gerente hoje, você não é o dono hoje, mas se um dia de amanhã se for um desejo no seu coração, se for um desejo no seu coração, você tem que entender como é que funciona o ramo farmacêutico, para você entender como vai funcionar o ciclo logístico da tua farmácia, ok? Enquanto vocês estão pensando aí, falando, nossa, professora, eu não havia pensado ainda por esse lado, a professora vai realizar aqui a chamada. Só confirmando, a Isabela está por aí, a Pietra está aí, a Milena, eu vou puxar o horário dado para a Laís, da Lara e da Geisa. Mas então tá bom, ó, missão dada, missão cumprida, a professora fez chamada. E vamos dar continuidade aí no que nós estamos falando, que é como aprender a empreender como um atendente de farmácia, correto? Então, vamos lá. Se eu perguntar aqui para vocês, olha, qual que é o perfil de uma pessoa empreendedora? Uma pessoa empreendedora, ela é uma pessoa perseverante. Ele tem perseverança naquilo que ele faz. Sabe por quê? Aquele que empreende, ele não tem medo de errar. Não é que ele é burro, ele não usa de sabedoria. Mas ele tem a perseverança de saber que todos nós, em algum momento, nós vamos errar. O problema não está no errar. O problema é você não aprender com o seu erro. Errou? Ok. Primeiro, nós seres humanos temos muita mania assim. Ah, eu errei porque a Ana fez isso. Não, eu errei porque eu falhei.
É muito melhor você chegar, expor que você errou, do que ficar sempre tentando jogar a culpa em cima de uma outra pessoa. Isso que eu vou falar agora, tente levar como lição para a vida de vocês. A partir do momento que a gente amadurece, nós aprendemos a assumir os nossos erros e não focamos no erro. Quer ver um exemplo? Eu fui preencher esse documento errado. Eu errei. E trouxe consequências esse erro. Eu não tenho que ficar pensando, será que fui eu ou será que foi você? Eu tenho que pensar que o meu perfil empreendedor tem que buscar a solução para que ninguém tenha lesão, nem eu, nem você. Ok? Porque não importa às vezes quem é o culpado. O importante é você pegar o erro e arrumá-lo. Porque quem é empreendedor, ele tem o desejo e vontade de traçar o rumo da sua própria vida. Hoje, por enquanto, você está ali trabalhando como atendente. Mas é porque hoje você está trabalhando como atendente que você tem que querer só estar como atendente. Você pode almejar o crescimento profissional seu. De desempenhar uma função de chefia, uma função de coordenação. Você pode, de repente, futuramente fazer uma faculdade de farmácia, ser um farmacêutico, montar a sua própria farmácia, enfim. Só que ser empreendedor não é só ser dono. É aprender a trabalhar com competitividade, é autoestima. Você fala, professor, eu tenho problema de autoestima. Só que não é essa autoestima de eu sou bonito, eu sou feio, eu tô gordo, tô magro, tô alto, sou baixo. Não, não é isso não. Essa autoestima é passar segurança da execução do meu trabalho, ok? Desejo de ser bem-sucedido. Eu acredito que todos nós temos o desejo, mas nem todo mundo quer pagar o preço para isso. A autoconfiança, a flexibilidade. Quer ver um exemplo? Se eu chegar ali para a Ana e falar assim, Ana, hoje você pode ficar até um pouco mais tarde, nós estamos com muito trabalho, estamos no final do mês, temos que fazer um fechamento. Aí a Ana sempre fala não. Mas chega uma hora que isso vai me incomodar. Por quê? Nós temos que aprender, às vezes, a ser flexível. Ou, de repente, responder assim. Olha, Evelyn, hoje, infelizmente, eu não posso, porque eu já havia me programado, tenho um outro compromisso. Mas nós podemos fazer isso amanhã? Tentar, porque o mercado de trabalho busca pessoas flexíveis, entendeu? Pessoas que acreditam no seu próprio palpite. Um exemplo, fala, poxa, olha, não ficar esperando só pelo dono. Chega para o seu gerente numa reunião e fala, olha, eu vi que em tal local eles fizeram assim, 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 e está dando um bom resultado. E se a gente fizesse isso aqui? Traga ideias, entendeu? Criar, ser uma pessoa, empreendedor é uma pessoa criativa. E que também, além de ser criativo, aprender a trabalhar com sucesso. Nem sempre tudo que você fizer vai dar certo. Mas quando não dá certo, não quer dizer que você tem que abaixar sua cabeça, não. Não deu certo hoje, amanhã Deus proverá. Entendeu? Se planeje sempre para algo bom. Se em algum momento algo não der certo, tente novamente. E quantas vezes for necessário. Por quê? Porque o segredo, para se ter resultados diferentes, eu falei no começo da aula, precisa se fazer algo diferente. Certo? Vamos lá. Primeiro, Pietra, vamos supor que ao ouvir a aula, você conseguiu entender que empreendedor não é só aquilo que você até aprendia até o dia de hoje. E o empreendedor, ele tem que ter atitudes, ele tem características. E eu dei até um chá de graça para vocês, que vocês não prestaram atenção. Olha aqui, ó. Olha algumas características, algumas qualidades que o mercado de trabalho procura. Vamos supor, às vezes ele está procurando por você. Você fala, nossa, como tem atendente ruim por aí, eu já fui sempre tão mal atendida em algumas farmácias. De repente, a farmácia está guardando por você. Uma pessoa que entenda. Às vezes você fala assim, professora, essas características que você pôs aí, eu tenho. Aproveite elas, entendeu? Só que tudo isso começa com planejamento. Você quer executar um bom planejamento daquilo que você vai fazer? Hoje, Isabela, vamos supor, o alvo é você terminar, concluir o seu curso e ingressar no mercado de trabalho, não é verdade? Só que para você fazer isso, você tem que fazer um bom planejamento.
Hoje eu estou falando com você sobre o seu planejamento, é para você iniciar, você vai fazer um plano de ação. Você vai começar a se planejar. Porque no decorrer das próximas aulas você vai continuar desenvolvendo. Como? Você vai lá e vai escrever algo sobre você. Você vai pegar e vai desenvolver. De repente, se eu perguntar aqui, ó, vou dar um exemplo. Ô, Milena, se a professora perguntasse assim para você, agora, fala para mim 3 qualidades suas. Você ia pensar, não ia? Eu não ia saber falar de... Isso, porque é complicado falar da gente, né? É muito fácil a gente olhar um professor, olhar uma mãe, olhar um outro profissional do que falar da gente. Só que hoje eu estou ensinando vocês a se prepararem. O que vocês irão fazer? Vocês irão aprender a se desenvolver. Você viu algumas características que a professora mostrou ali sobre o empreendedor? Então você vai pegar, não assim, ó, eu me recordo um dia numa aula, eu falei com a aluna assim, fale para mim 3 características suas. Ela falou, o meu cabelo é lindo, os meus olhos são grandes e o meu bumbum é perfeito. Não é isso não, tá? A professora não está pedindo ninguém em casamento, nem em namoro, nem qualquer coisa desse tipo. A professora está falando sobre qualidades comerciais. Características de pessoas que as empresas estão querendo contratar. Entendeu? Então, hoje, eu pedi para a Isabela, pedi para a Pietra, falei com você, mas não é para vocês fazerem só isso. O primeiro item do nosso plano de ação, vocês irão colocar, me fale um pouco sobre você. Você vai colocar no papel aquilo que você quer que a empresa saiba de você. Você não vai colocar assim, eu sou Isabela, ciumenta, possessiva, de TPM ninguém aguenta. Não, tá, gente? São informações básicas que pense assim, que se você estivesse lendo a respeito daquela pessoa, se você ia querer aquela pessoa no seu quadro de funcionários, se você fosse a dona da empresa. E aí? Aí vocês vão colocar pelo menos 5. Anotou aí, Isabela? 5 qualidades suas. Anotou, Pietra? Dessas 5, prestem atenção. Vocês irão deixar 3. Coloque 5, mas deixe 3. As 3 que você... É como se falasse assim. A professora Evelyn, que é as 3 palavras que te resumem. Eu sou uma pessoa comunicativa, carismática e determinada. Aí, se precisar, você fala assim, continue. Eu sou determinada, eu já falei. Eu sou comprometida, eu já falei. Não, pegue palavras de 5, você deixa 3. Combinado isso? Então, vamos dar continuidade. Hoje, nós estamos fazendo nosso plano de ação. Nós estamos planejando. Vocês, durante a semana, vão planejar, vão desenvolver, que é escrever sobre você, é colocar suas características, as suas 5 qualidades, e nós vamos checar. Porque agora, Pietra, a professora vai pegar pesado no que eu vou falar. Você que está assistindo a professora aí, eu vou pedir que você coloque 3 defeitos seus, ok? Isso faz parte do nosso plano de ação, porque eu quero ensinar vocês a agir. Eu quero ensinar para você o PDCA, é planejar, desenvolver, checar e agir, para que você possa almejar ser um empreendedor, conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, ok? Então, nós precisamos aprender a nos planejar para conquistar. Combinado? Então, como que eu vou fazer o meu marketing pessoal para mim poder conseguir entrar dentro do ramo farmacêutico, entrar dentro da farmácia? O marketing, ele faz toda a diferença. Se você não conseguiu entender a essência dele na aula passada, eu vou dar alguns exemplos aqui. Para quem tá aí pensando, falando, olha, a professora tem razão. Eu sou uma boa aluna, eu sou uma boa profissional, eu me dedico, mas eu até hoje não planejei. Como que eu vou me comportar numa entrevista de emprego? Eu tenho que expor as minhas qualidades. Essas que eu estou pondo aqui são as minhas, tá? Eu sou uma profissional pontual. Em questão de horário, eu faço o que eu falo, porque não adianta você falar uma coisa na sua entrevista de emprego e no dia a dia você não põe em prática. No dia a dia, para você ter sucesso, a sua palavra tem que condizer com as suas atitudes.
Você tem um bom desempenho? Você tem facilidade. Eu tenho facilidade em aprender, graças a Deus. Sou uma pessoa honesta, eu assumo o que eu faço, não mexo em nada dos outros, sou sincera, alegre, sou uma pessoa familiar. Ok? Tá, vamos lá. Se tem qualidade, tem que ter defeito. Impulsividade, eu sou uma pessoa impulsiva, já fui muito mais. Hoje em dia, eu aprendi a controlar isso. Porque, às vezes, eu tomava muita atitude no passado sem... Só fazia. Depois eu pensava. Crítica. Eu era uma pessoa muito crítica em relação aos outros. Não em relação... Eu me cobrava, muito crítica. Evelyn, você tem que melhorar, você tem que não sei o que. Isso, às vezes, é ruim. Em um período, eu andava muito esquecida. Isso eu percebi que era um defeito muito ruim. Aí eu aprendi. Todos nós temos defeitos. Se você encontrar algum ser humano que não tenha defeito, me mostra quem que é ele para ele poder falar comigo como que faz isso, porque não existe. Nós somos imperfeitos. Mas o problema não é você ter defeito. O problema é você não fazer nada para mudar eles. Porque se você é um empreendedor, você tem que entender que você tem que aprender a tomar suas decisões, não quando você estiver nervoso. Eu aprendi. Antes, quando eu ficava muito brava que os meus filhos faziam algo, naquela hora eu ia lá e eu queria corrigir. Hoje eu saio, durante 2 minutos eu respiro, eu bebo uma água para que eu possa voltar e não seja, para que eu não tome uma decisão que depois eu vou me arrepender. Eu posso ser crítica, mas hoje, com o amadurecimento, eu aprendi que eu tenho que respeitar a opinião dos outros. E sobre ser esquecido, graças a Deus nós vivemos na era da tecnologia, eu tenho ferramentas de aplicativo que me ajudaram a não ter problema, a ser mais focada nos meus compromissos e a não esquecer. Vocês ouviram, entenderam como que a professora falou dos defeitos dela, mas que não agrediu tanto os ouvidos? Porque o problema não é ter defeito. É você buscar soluções para os seus defeitos para que você não possa prejudicar o andamento do seu ambiente de trabalho. E ainda, o segredo para a gente ser feliz é aceitar o lugar onde você está na vida e dar o melhor todos os dias. Ficar pensando no que você foi no passado, aquilo que você poderia ser, não vai mudar nada. Vamos pensar onde a gente está. Está acontecendo muitas coisas ruins em meio a essa pandemia? Está. Mas está acontecendo muita coisa boa. Nós estamos aprendendo a inovar, a viver de uma forma diferente. Não que isso às vezes está sendo agradável para todos, mas nós estamos aprendendo o empreendedorismo. Muitas empresas se reinventaram em meio a isso. Não espere mudança se você faz sempre a mesma coisa. Guardem essa frase. As mudanças vão vir quando, eu falei lá no começo da aula, quando houver uma atitude, quando você realmente querer mudar e não querer mudar os outros o tempo inteiro. Às vezes eu falo assim, mas meu namorado, professor, meu chefe, ele é insuportável. Então, vamos parar de tentar mudar os outros e vamos a empreender na nossa vida pessoal. Como que eu posso mudar? Se você não consegue mudar por sua própria vontade, eu sugiro que é o que eu faço. Peça para Deus mudar o seu coração, mesmo em meio à raiva. Às vezes alguém te fez algo que te feriu muito dentro do seu trabalho ou dentro da sua vida. Fale lá, Senhor, Deus, eu tenho vontade de matar de raiva. Mas muda o meu coração, põe amor, vai pedindo amor, até que o amor ele se aloja no seu coração. Entenderam? E vamos aprender, então, que nem sempre um não quer dizer que é algo ruim. Já que hoje nós aprendemos sobre o empreendedorismo, que você não precisa ser o dono de uma empresa para você empreender, para você ser criativo, para você ter atitude, para você se planejar. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Eu amo o exemplo desse rapaz, porque eu admiro o que aconteceu com ele. Ele chama Brian Acton. Ele foi rejeitado numa entrevista de emprego, olha só, pelo Facebook em 2009. Como ele foi rejeitado nessa entrevista de emprego, o sonho dele era trabalhar no Facebook. Só que ele não passou na entrevista de emprego. Em 2009, olha bem. Em 2009, quando ele foi rejeitado, ele criou o WhatsApp. Essa ferramenta que nós utilizamos hoje em dia. Em 2014, olha quantos anos depois, o próprio Facebook pagou para ele quanto? 16 bilhões. Bilhões.
Sabe qual é a lição que eu quero deixar hoje para você nessa aula? Se você foi rejeitado ou se algo em algum momento não der certo, não desista. Sabe por que a professora está falando isso? Porque assim, nossos gestos e as nossas ações, elas produzem mais efeitos às vezes do que as nossas palavras. Nossas palavras, elas podem ser jogadas ao vento. Reflita sobre isso após essa aula. Você quer falar muito bem para alguém? Fale através de gestos e de exemplos. Você não precisa ficar falando assim, olha, eu sou uma pessoa bondosa, eu ajudo aos pobres, eu faço caridade, eu dou cesta básica, eu ajudo viúva, eu ajudo idoso. Não. Você é uma pessoa hipócrita. Se você realmente faz isso, faça. Você não precisa ficar falando para todo mundo. Aquilo que você faz em secreto, Deus vem em secreto e te recompensa também. Fique em paz. Vamos refletir, então. Às vezes, mais ação e menos palavra, ok? Então, hoje, o que eu gostaria de saber de vocês? Já que nós falamos de empreendedorismo, sucesso, como você empreender a sua vida, como você compreender dentro do seu ambiente de trabalho, como é que você pode pôr isso em prática? Conhecendo as empresas as quais você trabalha junto com ela. Por quê? Porque se você vende um medicamento, se você vende um cosmético, se você trabalha com uma manipulação, se você for trabalhar dentro de uma farmácia hospitalar, você tem que entender para quem você trabalha. Você trabalha quem me contratou foi o hospital, foi a farmácia hospital. Não, você trabalha em parceria com esses laboratórios. Porque é os medicamentos dele, é o produto deles que vocês vão vender. Se você trabalha com manipulação, aquele produto, aquela matéria-prima veio de algum local. Entenda como que é o funcionamento daquele local. Hoje você trabalha com eles, amanhã você pode, de repente, trabalhar lá dentro. Entendeu sobre a importância do conhecimento? E aí, agora, eu gostaria de perguntar para vocês. Tem alguma dúvida, Isabela, Pietra, Milena? Tem alguma dúvida a respeito da aula sobre empreendedorismo? Porque hoje... Não. Hoje você está pensando... Gostei bastante da aula de hoje. Oi? Gostei bastante da aula de hoje. Que bom, Milena, eu fico feliz, porque está vendo esse processo dessa imagem que eu estou mostrando aqui, ó? Pense, idealize, que é isso que nós estamos fazendo. Tente, faça de novo, porque quem tem sucesso, antes dele chegar no sucesso, ele já fez várias vezes. Às vezes ele errou, mas não desistiu, ok? Eu agradeço pela participação de vocês. Então, missão dada é missão cumprida. Então, hoje nós estamos encerrando o nosso projeto de desenvolvimento pessoal. Próxima aula, novo projeto. Iniciaremos o projeto de cosmetologia, tá? Iremos falar sobre a história dos cosméticos, como que vai ser a atuação de vocês dentro da farmácia de manipulação, como que vai ser a atuação de vocês lá no setor da farmácia convencional, mas agora não só com medicamento. Vocês vão estar atuando e eu vou estar falando sobre os cosméticos. Como que nós podemos vender um produto de qualidade? Como que nós podemos passar para esse cliente a segurança para que quando ele compra aquele produto, ele realmente se torne fiel ao seu atendimento, fiel àquele produto, e você vai fidelizar ele quando você saber aquilo que você está vendendo, ok? Vou encerrar nossa aula falando para vocês o seguinte: todos os dias faça algo que o deixe mais próximo de um futuro melhor. Hoje, coloque em prática isso que a professora falou. Escreva aí um pouco sobre você, sobre as suas qualidades, sobre os seus defeitos. Escreva o que você deseja quando você for entrar naquela empresa. Quando você vai para uma entrevista de emprego, leia sobre aquela empresa. Porque se ele fizer alguma pergunta, você sabe há quantos anos que existe a nossa farmácia? Você fazer assim aquela cara de... Entendeu? Então, se prepare. Hoje, faça sempre algo que o deixe mais próximo de um futuro melhor. Um beijo. Foi muito bom estar com vocês. E a musiquinha eu sempre encerro. Foi bom estar com vocês, estudar com vocês. Muito obrigado. Eu vou mandar a atividade daqui a pouco lá no grupo, viu? Aguardo vocês responderem. A todos um excelente final de semana. Até a próxima semana, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal.